igreja? Amém? Amém? Você está feliz nessa manhã? Louvado seja Deus, né? Impressão minha ou tá quente aqui na frente? Tá quente? Tá calor aí, irmão? Isso é bom, né? Isso é bom porque você sai daqui bem suado, né? Essa é de André, né? Piadinha do André. Amém? Queria trazer algo nessa manhã para você, para sua vida. E algo lindo no que acontece nos cultos realizados na casa do Senhor, que é a comunhão dos irmãos. Isso é lindo. Eu queria convidar você a olhar para uma pessoa, se juntar com uma pessoa, olhar para ela. Pode olhar, querido. Fica com vergonha não. Olha mesmo. Mas olha de pé, dos pés à cabeça. Dá uma olhada aí. Mede ela mesmo. Fica fitado. Olhou? Beleza? Viu como ela tá? Agora me responde uma coisa. Nessa olhada que você deu, você viu algum potencial na vida dela? Sincero. Viu? Amém? Todos nós temos um potencial. Todos nós temos um poder ainda não despertado. Todos nós temos uma essência dentro de nós que ainda não foi posta para fora, que ainda não foi usada. Todos nós temos um potencial. Mas hoje em dia é muito raro nós enxergarmos o potencial na vida das pessoas. Isso porque estamos acostumados a olhar as pessoas e rotular elas pelos defeitos que ela tem, pelas limitações que ela tem. Olhamos as pessoas e conseguimos enxergar os defeitos. Vou contar uma experiência. Eu e minha esposa, a gente foi aconselhar um casal. E aí a gente fez uma dinâmica ali com o casal. A gente falou assim, seguinte. Marido, olha para sua esposa, fala todos os defeitos que você vê nela. Se eu não interrompesse, o cara não parava mais. Aí eu falei, agora é sua vez, vaza. Vai na fé. Aí a mulher descascou. Também se não interrompesse, não acabava mais. Aí depois que eles falaram tudo isso, eu falei assim, agora vamos fazer o inverso. Me fala as qualidades que você enxerga nele. Ele é meu marido. Não consegue enxergar o potencial que a pessoa tem. A gente teve a oportunidade de... Fui buscar meus filhos, eles estavam no interior, na casa da minha sogra. E na fazenda onde ela mora, eles fazem muito plantio. Café, eles fazem mudas, tudo mais. E eu fiquei pensando, quando nós olhamos uma semente, quando nós pegamos uma semente assim na mão, e você não sabe que tipo de semente é, você não sabe o potencial que ela tem. Não é verdade? Às vezes você vê uma semente, coloca na sua mão, você olha e fala assim, é só uma semente. Mas se eu pegar uma semente, colocar na sua mão e falar assim, é uma semente de mamão. Você logo imagina então um pé de mamão. Quem já viu um pé de mamão aqui? Já viu? Teve a oportunidade? Pé de melancia, alguém já viu? Você já viu, Alex? Mas não tem pé, ele nasce no chão lá. Mas se eu te falar, é uma semente de mamão, você logo imagina um pé de mamão. Você já consegue imaginar o mamão. Talvez se você pensar mais um pouquinho, você consegue até sentir o gostinho daquele mamão com açúcar. De repente você gosta do papaya, de repente você gosta do... Não sei que tipo de mamão tem. Mas você já começa a imaginar. Você já começa a entender o potencial que aquela sementinha tem. E nos dias de hoje nós muito mais limitamos o potencial das pessoas do que acreditamos no real potencial que elas têm. E eu fiquei pensando nisso e cheguei a uma conclusão que todos nós temos alguns exemplos na nossa vida. Todos nós temos um referencial na nossa vida. Amém? Só para você entender, vamos lá, para ficar mais fácil. As mulheres.
as mulheres têm um referencial logo de cara, que é a mãe. A mãe, ela começa a acompanhar a mãe lavando a louça, fazendo o jantar. Tem umas filhas que não fazem isso, mas a maioria cresce do lado da mãe, começa a ver a mãe cuidando da casa, cuidando das coisas lá do lar, e ela vai criando aquele referencial, ela vai vendo aquele exemplo. Os homens, a maioria pelo menos, não digo todos porque alguns não têm um referencial de pai, infelizmente, mas todos veem o pai como aquele herói, como aquele cara que traz o sustento para o lar, um exemplo, né? A gente mira e tem os referenciais. Quando você chega numa determinada idade, você começa a ter os exemplos, por exemplo, daquela banda que você tanto gosta. Ele vira um referencial para você. Na minha adolescência, que não faz tanto tempo assim, eu gostava muito de rap. E para mim os maiores exemplos do rap eram Racionais. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Música de maloqueiro. E é mesmo. Tanto que os caras falam de morreu, deu tiro, fugiu, não sei o quê. Mas eu gostava e eles eram para mim um referencial. Só que é interessante como esse exemplo, esse referencial muda ao longo da nossa vida. E aí eu deixei um pouco de escutar rap, né? E eu entrei numas de ser hippie. Sabe, fazer artesanato. Não saía nada. Comprava aqueles Durepox para fazer os bichinhos lá, não conseguia dar forma nenhuma. Inventava fazer colar de miçanga. O que você quer? Eu quero ir para a praia vender bijuteria. E aí eu comecei a ouvir Bob Marley. Comecei a ouvir reggae, Nat Roots e outras bandas de reggae que influenciavam a minha vida naquele momento. Eu tinha aqueles cantores, aquelas bandas como um referencial. Eu curtia o que eles curtiam, eu queria viver o que eles viviam nas músicas, né? Uma mensagem de liberdade. Eu queria viver aquilo. E aí eu cresci um pouco mais. E aí eu comecei a me influenciar com as pessoas que estavam ao meu redor. Meus amigos, meus professores. Comecei a me influenciar. Por quê? Porque eu queria ser aceito. Eu não queria ser só mais um. Eu queria fazer parte do grupo. Eu ia para a escola e eu não queria ser aquele cara que ficava isolado. Não, eu queria ficar na turma do oba-oba. Então eu me enturmei com o pessoal do fundão, né? Tirava sarro de todo mundo. A Denise não está aqui, a Denise estudou comigo, ela é prova disso. Da obra que Deus fez na minha vida. Eu ficava imitando pessoas na aula, eu cantava, eu dançava, tipo, doido, né? Mas por quê? Porque eu queria chamar atenção, eu queria ser aceito por aquele pessoal. E aqueles meus amigos eram referenciais para mim, do que era a diversão, do que era a alegria. E dentro de casa eu sempre tive um grande exemplo, que era meu pai. Meu pai para mim sempre foi um herói, sempre foi aquele cara mesmo, sabe? Todo mundo quando me perguntava quando eu era pequeno, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, meu pai. Se eu for metade do que meu pai é, já tá bom para mim. Eu tinha ele como um exemplo na minha vida, eu tinha ele como um referencial. Tanto que eu escolhi a mesma profissão, eu fui ser bancário, ele começou no banco. Escolhi a parte comercial, porque ele era vendedor nato. E isso foi me influenciando, foi sendo um exemplo na minha vida. E um determinado dia ele sentou comigo, e eu doido, né, virado lá. E aí ele começou a falar de Jesus para mim. Meu pai ele já era obreiro na casa do Senhor há algum tempo. E ele sentou e começou a ministrar de Jesus e tal, e tal. E aí, aquelas perguntas bem besta, né? Na época eu gostava, como eu disse, de Bob Marley, essas coisas. Eu falei, então quer dizer que o Bob Marley não aceitou Jesus, então ele não vai para o céu. Meu ídolo não vai para o céu, você tá doido? Aí ele falava assim, não sou eu para julgar. Se ele não aceitou, é a Bíblia que diz. Se ele não aceitou a Jesus, no céu ele não pode estar. E aí eu fiquei revoltado. Eu falei, você tá de sacanagem comigo. O cara era bom, gente. O cara cantava, o cara é o rei do reggae. Não é possível. Não é possível que ele não vai para o céu. E eu ficava revoltado. E aí começou então um conflito.
com aquele meu maior exemplo. Ele já não mais condizia com o que eu queria. Ele já não mais atendia a minhas expectativas, porque ele era contrário à minha vontade. Ele dizia que as pessoas que eu admirava não iam para o céu, justamente porque aquilo que ele acreditava, que era Jesus Cristo. Que só Jesus Cristo alcançava a salvação. Só por Jesus Cristo a gente alcança a salvação. E aí eu entrei em conflito com ele. Mas graças a Deus, eu tive exemplos na minha vida. Graças a Deus eu tive referenciais na minha vida. Referenciais de pessoas que fizeram eu ser hoje o que eu sou. Exemplos de pessoas que fizeram de mim o homem que eu sou. Cheio de falhas, sim. Cheio de erros, sim. Mas graças a Deus, um homem de Deus. Graças a Deus, um homem que está de pé tentando fazer a obra de Deus. E tentando fazer o seu melhor para Deus. Homens esses que talvez eles nunca vão saber que eles foram um referencial um dia para mim. Grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas que nunca, sei lá, não sei, não digo nunca porque eu não sei do dia de amanhã, mas de repente esses homens nem ficarão sabendo que eles são referenciais para mim. Outras pessoas eu já tive o prazer, e graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, de ter pessoas que são referências para mim do meu lado. Referências para mim que fizeram eu ser o que eu sou e eu tive a oportunidade de conhecer. Porque é estranho você ter uma pessoa que é referencial para você não saber o que ela passa, não é? Vamos dar um exemplo. Fala um cantor aí, Paulinho. Qualquer um, vai, que você gosta, que você curte. Qualquer um. Luan Santana. Vamos supor que o Paulinho é fã número 1 do Luan Santana. Ele não sabe, ele só vê o que o Luan Santana passa. Mas ele não sabe o que ele transmite. Mas ele não sabe o que ele vive no dia a dia. Ele não sabe o que ele faz no dia a dia. Ele não sabe o que o cara passa, as dificuldades que ele enfrenta. Ele só sabe aquilo que ele passa. Não é verdade? Já os referenciais que estão perto da gente, a gente consegue enxergar um pouco mais. A gente consegue andar mais junto. A gente consegue entender o que a pessoa passa. A gente consegue ver a dificuldade que ela enfrenta. E mesmo que você não queira, você é um exemplo para alguém. Amém? Mesmo que você fale, não, eu não quero ser exemplo para ninguém. Eu não quero servir de exemplo para ninguém. Você é um exemplo para alguém. Tanto para o lado ruim, como para o lado bom. Dá um exemplo. Você faz alguma coisa de errado. Qualquer coisa. Alguém viu. Alguém percebeu, alguém ficou sabendo, e aí te usa como exemplo. Ó, aquela pessoa lá fez aquilo, se deu mal, hein? Não vai fazer isso mais. Olha lá, tá vendo aquilo lá? Ou você faz aquilo que para os outros é muito difícil fazer, alcançar algo muito bom. Você vira um exemplo. Olha, o Alex lá, o Alex conseguiu. Ai, olha só que legal. Ele fez aquilo que ninguém imaginava que podia ser feito. Posso fazer também. Se eu me esforçar, se eu acreditar, eu vou fazer também. Então nós somos exemplos. Nós somos referenciais, mesmo não querendo. E a gente só percebe isso de uma maneira chocante. A gente só vai perceber que a gente é exemplo para alguém, ou referencial para alguém, de uma maneira chocante. Aconteceu isso na minha vida. É pena que a Amanda não está aqui, eu não agradeci ainda a ela. Eu só fui perceber que eu era referencial para alguém, que eu podia ser exemplo para alguém, quando eu recebi um e-mail da Amanda. Eu não lembro o teor do e-mail, não lembro o que estava escrito, era um e-mail grande. Mas no final ela dizia, você é um referencial para a minha vida. E eu não estava num momento muito bom da minha vida. E eu confesso que eu chorei, e falei assim, nossa, como que pode eu ser referencial para alguém? E aí eu acabei me tocando de que eu era exemplo para alguém. E se você está aqui nessa manhã, se você está aqui neste lugar, consciente do que é esse lugar,
E mais do que isso, se você é consciente do que você é, você não chegou até aqui sozinho. Eu digo aqui, não aqui. Aqui nos dias de hoje, no seu momento hoje de vida. Você chegou até aqui porque alguém serviu de exemplo para você, alguém foi referencial para a sua vida, alguém te ensinou alguma coisa, você foi atraída até esse momento da sua vida por algo que chamou a atenção aos seus olhos, que você viu, gostou, quis. E como eu disse, os meus exemplos eles mudaram durante a minha vida. Eu vou falar de um deles sem puxar saco, porque eu tenho a fama de ser puxar saco do apóstolo. Mas isso eu já falei para ele em outro momento, de que depois que eu conheci ele, meus referenciais mudaram. Meus exemplos de pastores mudaram. Eu tinha uma ideia do que era ser pastor. Eu imaginava o que era ser um pastor. E às vezes eu até imaginava ser um pastor de uma grande igreja, de um mega templo, nossa, deve ser da hora ser um pastor. E aí depois que eu comecei a andar do lado desse homem de Deus, eu comecei a ter uma nova referência do que é ser um verdadeiro pastor. De dar a vida por suas ovelhas, de se dedicar, de pagar um preço, de abrir mão, de realmente se doar para a obra de Deus. Isso fez com que eu mudasse os meus conceitos. E isso é interessante porque as nossas referências mudam e fazem uma mudança em nossas vidas. Amém? E por muitas vezes eu imagino, ou por muitas vezes eu fico tentando imaginar o que minha vida pode inspirar para as outras pessoas. O que pessoas podem se inspirar na minha vida? Quando as pessoas olham para a minha vida, o que elas veem como exemplo? O que elas tiram como referencial? O que eu posso ser usado para ser inspiração para alguém? E talvez você tenha esse mesmo pensamento agora. Talvez você possa começar a pensar agora, poxa vida, eu nem pensava nisso, que eu era um exemplo para os meus filhos. Ou eu não imaginava que eu podia ser um exemplo na minha vizinhança, na minha rua. Eu não imaginava que eu podia ser um exemplo no meu trabalho. E que tipo de referência as pessoas têm de mim, o que tipo de exemplo que eu estou dando. E eu cheguei a um ponto da minha vida, graças a essas referências, a esses exemplos, eu cheguei num ponto da minha vida que, de verdade, não quero que isso soe como algo religioso. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu quero mais de Deus. Eu cheguei num ponto da minha vida que, graças a essas referências, esses exemplos na minha vida, eu quero mais de Deus. Porque quando você começa a andar com pessoas que são seu referencial e que elas têm um pouco mais de intimidade com Deus, você vai perceber que os sonhos delas, as inspirações delas são maiores. Eles querem grandes coisas, eles querem... Antes de ser pastor ou apóstolo, eu já andava com ele. E sempre que eu falava com ele, ele sempre falava, não, porque eu tenho um projeto de crescer, eu quero expandir a obra, eu quero fazer sala de aula, eu quero fazer salinha para as crianças, eu quero fazer isso, eu tenho um projeto de abrir uma nova Efrata, eu oro porque para Deus fazer isso, e você vê que os seus sonhos não são tão grandes assim. A minha expectativa era só fazer parte do corpo, era só fazer a obra de Deus. Você pega pastores que você conversa, que de repente o cara passa madrugadas orando, pedindo para Deus, para que Deus envie almas, porque Ele quer mais de Deus. Pessoas que sejam mantenedores da obra, talvez pastores que passam a noite orando, para ter um lugar maior, para poder pregar para mais pessoas. Outros
ficam orando a Deus pedindo uma rádio, de repente, para alcançar mais vidas, pregar para o maior número de pessoas, não sei. Os anseios são diferentes, e quando você mais cresce, maior tem que ser o seu sonho. Você tem que querer alcançar lugares maiores. Só que todas essas pessoas que eu tenho como referencial, eles têm algo em comum. Eles querem mais de Deus. Eles têm uma expectativa de mais de Deus. Eles querem mais, eles querem viver mais, eles querem experimentar mais. E interessante que o apóstolo até pregou isso, e eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção na minha vida de que Jesus já conquistou tudo para mim. Já está tudo disponível para mim. Ele estava aqui falando, antes de começar a palavra, na hora da ministração, ele falou algo que é a realidade. Se Jesus não fizesse mais nada pelas nossas vidas, se Jesus já não desse mais nada para nós, Ele já tinha feito tudo. Ele já fez tudo por nós. Então eu entendo que eu não receber algo de Deus, eu não conseguir aquilo que eu espero de Deus, o problema não está em Deus, está em mim. Porque é somente eu me posicionar e tomar posse, é só eu ir lá e conquistar, é só eu ir lá e pegar, porque Ele já deixou tudo disponível para nós. A salvação já está disponível para nós, é só nós irmos lá e conquistar. A unção já está disponível para nós, é só nós irmos lá e conquistar. A fé já está disponível para nós, é só nós irmos lá e conquistar e tomar posse. Os milagres, as bênçãos, os sinais, as maravilhas já estão disponíveis para nós, é só nós irmos lá e pegar e tomar posse. E quando você percebe, você já está andando do lado de pessoas que querem mais de Deus, querendo mais e mais de Deus. E é interessante que em determinado momento da nossa vida, depois de todos os milagres que você podia testemunhar, depois de tudo que você podia viver, depois de tudo que você poderia experimentar, as experiências, os moveres, ou não sei, tudo aquilo que você podia ter de experiência com Deus, todos os milagres que você poderia viver, só resta uma coisa depois de tudo isso: o que você tem de Deus? O que sobrou? O que sobra é o quanto nós temos de Deus na nossa vida. E aí eu estou lendo um livro que foi até o apóstolo que me deu, chamado Heróis da Fé. E aí você pega pessoas como Martinho Lutero, como outras pessoas, e você vê que a intenção daqueles homens, daqueles heróis da fé, pessoas que fizeram grandes obras pelo Evangelho, pessoas que deram a vida pelo Evangelho, na verdade a intenção deles era ter mais de Deus, eles queriam mais de Deus, eles só queriam agradar a Deus. Tem um cara lá que ele escreveu inúmeras obras, inúmeros livros. Ele é autor do Pelegrino. Quem já teve a oportunidade de ler o Pelegrino ou conhece? Ninguém? John Brunner. E o cara, ele faz uma declaração durante sua vida inteira de que ele era o maior dos pecadores. Mesmo trabalhando, mesmo não sendo um cara que bebia, fumava e extravasava e vivia na obra de Deus, ele se autodeclarava que ele era o maior dos pecadores. E eles, todos os heróis da fé, todos os personagens daquele livro têm algo em comum, que eles querem mais de Deus. Se nós chegarmos nos discípulos de Jesus, chegarmos até aqueles homens que foram chamados para andar do lado de Jesus, aqueles que foram convidados a estarem com Jesus, nós vamos ver um grupo que era meio sem pé, sem cabeça, não tinha muito critério. Qual o critério que Jesus usou para chamar os discípulos? A gente não consegue achar muitos motivos para que ele tenha chamado Pedro, João, Tiago, Filipe. É um grupo que, mesmo tendo andado com Jesus por 3 anos,
ainda não conseguia entender muito bem o que Jesus tinha vindo para fazer. Ainda não tinha entendido muito bem o que Jesus queria, o que Jesus estava ensinando. Mesmo eles andando 3 anos do lado de Jesus, vivenciando tudo que eles vivenciaram, eles ainda não tinham conseguido entender. Mas eu vejo na vida deles todos algo em comum. Eles queriam mais de Deus. Eles queriam mais de Jesus. Vocês conseguem imaginar o tamanho da dor dos discípulos ao ver Jesus na cruz? Você já parou para imaginar nisso? O tamanho da dor que eles sentiram ao ver o Mestre, aquele que andou com eles, aquele que realizou tantas maravilhas, tantos milagres no meio dele, agora ele está ali, preso no madeiro. Você consegue imaginar? Eu fico imaginando que existia uma expectativa no coração dos discípulos. Porque até aquele momento eles não tinham entendido muito bem. Eles tinham uma expectativa quanto a Jesus. Afinal de contas, Jesus, ele andou sobre as águas. Ele parou uma tempestade. Ele curou enfermos. Ele libertou endemoniados. Ele curou paralíticos. Ele perdoou. Ele fazia muitos milagres. E agora Jesus estava preso. Eu acho que existia uma expectativa falando assim: vai acontecer alguma coisa. Não é possível. Não, ele está lá preso, mas não, ele vai fazer alguma coisa vai acontecer, alguma coisa tem que acontecer. E aconteceu. Ele morreu. E aí, os discípulos se pegam então numa profunda angústia, uma profunda tristeza, sem saber muito bem o que estava acontecendo, sem saber o que de real estava por vir. E é interessante como pensar como eles lidaram com essa tristeza, com essa angústia. Uma outra coisa que aconteceu quando Jesus foi preso é que muitos discípulos se dispersaram. Cada um foi para um lado, cada um foi para um canto. O único que permaneceu ali um pouco mais perto foi Pedro. E ainda acredito que foi apenas para se cumprir a palavra que Jesus tinha dito, que ele negaria Jesus. Mas o resto, eles, um vai para um lado, outro vai para o outro, meio que ficam naquele negócio, sem saber para onde ir, o que fazer. E agora? Jesus foi preso. Depois da morte de Cristo, então, aí que eles ficam mais perdidos ainda. E aí cada um vai para um lado, cada um... Os discípulos, eles começam a ficar perdidos. E foi depois de 3 dias da crucificação de Cristo é que começa a loucura. Começa algo que foge ao nosso entendimento. Começa algo que fugia do entendimento até mesmo deles que viveram com Jesus. No 3º dia, uma das mulheres que estavam com ele foi até o sepulcro. Chegando no sepulcro, ela viu a pedra rolada. E ela, olhando para dentro do sepulcro, ela não viu o corpo do mestre. Ela viu apenas as fitas, as faixas que o enrolavam e o lençol dobrado. Então ela cai de joelhos e ela vê 2 homens. Que a palavra diz que eram 2 anjos. E aqueles anjos então dizem para aquela mulher: olha, por que procura entre os mortos aquele que ressuscitou? E aquela mulher então levanta, cheio de alegria. Eu fico imaginando que loucura era aquela. Imagina só, mulher é bom para dar notícia, né? Por isso que Jesus escolheu logo uma mulher para dar notícia. Porque a mulher sai correndo. Ela não pensa muito, ela levanta e sai no pé e corre. Eu fico imaginando a euforia, ela chegando diante de alguns discípulos e falando assim: olha, o mestre, eu encontrei com o mestre, ele falou para mim, ele falou comigo da ressurreição, ele falou que ele está vivo, mas está vivo. Aí os discípulos um olhou para o outro e falaram: ixi, a mulher está doida, não é possível, mas vamos lá ver. Aí os discípulos correm. Pedro chega então e ele vê a mesma cena, não enxerga mais.
o corpo, tudo vazio, sepulcro vazio. E aí eles retornam para o lugar de onde eles estavam juntos. E sem tocar campainha, sem bater na porta, eles ouvem uma voz: a paz seja convosco. E eles olham, eu fico imaginando essa cena. Jesus, ressurreto, apenas com as marcas nas mãos e o furo aqui do lado. E eu fico imaginando os discípulos assim, de boca aberta, espantados, outros eufóricos, outros: o que é isso que nós estamos vivendo? O que é isso que nós estamos vendo? Como pode? E aí Jesus já quebra o gelo e diz: e aí, tem alguma coisa de comer? Vamos ficar aqui junto, vamos se juntar. Diz a palavra que Timóteo não estava nessa reunião. Então alguns discípulos saem correndo para trazer Timóteo. Tomé, aliás, desculpa. E aí Tomé chega e fala assim: ah, não é possível, eu não acredito. Só acredito vendo. E aí eles levam até o mestre, e o mestre falou: vê, toca. A Bíblia relata 2 discípulos que estavam indo ao caminho de Emaús. Esses discípulos também estavam tristes, estavam se dispersando por conta do acontecido, do que tinha acontecido. E eles caminham ali tristes, um abatido, o outro falando: meu, não acredito, e agora? O que vai ser de nós? Porque os discípulos, eles são aqueles que abriram mão de tudo para seguir o mestre. Eles deixaram a sua vida, a vida deles anterior já não existia mais. Eles já não tinham mais vida. Eles largaram tudo, eles abriram mão de tudo para seguir o mestre. Agora eles já não tinham mais vida, a vida era Jesus, e Jesus tinha morrido. Então Jesus aparece para aqueles 2 e eles não reconhecem. Aí eles começam a falar assim, Jesus chega para os 2 e fala: e aí, meu, o que aconteceu? Eles falam: puxa, você é louco? Onde você estava? Você não ficou sabendo no que aconteceu? Aonde você vive? De onde você veio? Você é o único estrangeiro que não sabe o que aconteceu? E aí ele fala: não sei, me conta aí, o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, morreu, foi crucificado e tal. E aí Jesus, então, fala para ele: então me conta mais, vamos ficar aqui um pouco, vamos conversar um pouco, senta aí, tem de comer? Tem. Aí ele parte o pão. Quando ele parte o pão, aqueles discípulos então reconhecem Jesus. As escamas parece que caem do olho, os olhos são abertos, eles começam a reconhecer Jesus. Ele fala: nossa. E aí eles insistem: Jesus, fica com a gente. Jesus então fica um pouco mais. Quando eles acordam, Jesus já não está mais entre eles. Um olha para o outro e fala assim: e agora? Cara, volta para Jerusalém, vai acontecer alguma coisa. Vamos para Jerusalém porque vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo e a gente precisa descobrir. Jesus, ele podia ter ressuscitado e já ter subido aos céus. Mas antes disso ele fica 40 dias na terra ensinando e ajuntando de novo os seus discípulos para ensinar aquilo que eles não entendiam. Para dizer para eles aquilo que eles não estavam entendendo, aquilo que fugia da compreensão deles. Ajuntando os discípulos, mantendo eles perto, mantendo eles próximos. Até que então, Jesus chega no monte e fala para os seus discípulos: olha, no livro de Mateus, capítulo 28, vou ler com você. Verso 18. Livro de Mateus, capítulo 28, verso 18. Diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: E me é dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E
depois de ter dito isso, Jesus começa a subir. Jesus então ele começa a ir ao céu. E a Bíblia relata no livro de Atos 1, capítulo 9, que os discípulos eles ficam acompanhando com os olhos fixos em Jesus, Jesus subindo. Jesus está indo para o céu e eles ficam parados olhando. Eu não sei o quanto tempo demorou isso, eu não sei quanto tempo levou a ascensão do Senhor. Mas eles ficaram ali parando. E talvez tenha demorado um pouco, porque diz a palavra que dois varões, apareceram para eles e falaram assim: o que vocês fazem aqui parados? O que vocês estão fazendo aí, olhando para o céu? E é engraçado como nós perdemos o costume de olhar para o céu. Não é verdade? É difícil hoje a gente parar, ter um minutinho e olhar para o céu. Eu falo olhar mesmo, não no sentido figurado. Olhar para ver se o céu está aberto, se o sol está bonito, se não tem nuvens. Nesse dia que a gente foi buscar os meus filhos lá na casa da minha sogra, no interior, a Dani ficou desesperada, ela queria falar com a Elaine, né? Para a Elaine olhar para o céu na estrada, porque era lindo. Aquele céu estrelado, aquela lua cheia brilhando. E a gente indo na estrada, não tem luz, não tem iluminação, e a gente consegue ver perfeitamente o céu. E se você olhar para o céu, aqui não digo tanto, né, por conta da poluição, mas se você se afastar um pouquinho de São Paulo, você olhar para o céu, você vai ver que o céu te dá um show todas as noites. O céu é uma coisa linda todas as noites. Talvez os mais novos olhem e falem assim: meu, esse negócio de parar e ficar olhando para o céu, para as estrelas, é coisa de velho. É coisa do meu avô que tirava a cadeira de balanço lá para a área, sentava e ficava olhando para o céu, porque não tinha nada o que fazer. Não tinha nada para fazer e ficava olhando para o céu, contando estrela. Eu não sei se você parou para pensar alguma vez, eu vou confessar que eu parei para pensar. Eu falava assim: é fácil ter a fé que aqueles homens tinham. Os caras não tinham nada para fazer. Os caras não tinham nada para fazer. Os caras iam lá pescar de boa, depois voltavam, não tinham o que fazer. Os antigos, meu avô, sei lá, era fácil ter fé na época deles, porque não tinha o que fazer. Hoje a gente é muito ocupado, a gente tem muita coisa para fazer. E se você parar para pensar, eles tinham muito mais coisa para fazer do que nós. Hoje, quando você quer fazer uma comida, quer preparar uma comida, você pensou num cardápio, você vai lá ver se tem os ingredientes em casa. Não tem, o que você faz? Vai no mercado, compra lá, volta e faz. Imagine na época dos discípulos, eles acordarem e falarem assim: puxa, queria comer aquele salmão grelhado, da hora. E aí, mulher, tem salmão aí? Não tem. Então vou ter que pescar. E o cara saía, tinha que pescar. E vai saber quanto tempo ele levava para pescar um salmão. É que na verdade, antigamente, não é que eles não tinham o que fazer, eles tinham menos distrações, como nós. Hoje nós estamos rodeados de distração, nós estamos cercados de distração. Nós temos televisão, nós temos internet, nós temos videogame, nós temos jornal, nós temos revista, nós temos um monte de coisa, nós temos clube, nós temos a vizinha que quer trocar uma ideia da vida dos outros, nós temos aquela amiga que liga pra gente todo dia para ficar batendo papo. A gente tem muito mais distração do que naquela época. Naquela época eles não tinham distração. E a distração nos dias de hoje é muito perigosa, porque elas nos faz perder o foco. Quando a gente para procurar algo que vai distrair nossa cabeça, nós saímos do foco. A gente está lá tentando, no nosso dia, no nosso trabalho, na nossa empresa, resolver alguns problemas e tal. E aí você sai e fala assim: não, eu preciso de algo para me distrair a cabeça. Preciso parar, relaxar, porque não dá para ficar pensando nisso. Distração. Distração tem sido o nosso mal, o mal da igreja, o mal que nós temos vivido. Chama-se distração.
E aí eu fiquei pensando nessa palavra de Jesus, 40 dias na terra, juntando, reunido, estando juntos. E aí eu fui lá para Atos, capítulo 2, verso 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, enchendo toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Estavam todos reunidos num só lugar. Jesus, ele diz algo muito lindo. Ele diz o seguinte: se em um lugar 2 ou mais pessoas estiverem reunidos em meu nome, lá eu estaria no meio deles. Amém? Quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome de Jesus, ali ele estaria. Ele se faria parte. E eu fiquei pensando, o que significa estar reunidos no mesmo lugar? Será que é no mesmo lugar? Na mesma casa? Será que é reunidos na mesma igreja? Será que é reunidos no mesmo, sei lá, no mesmo clube, na mesma sala? Será que é isso? Uma forma bem legal de você entender certas palavras é você procurar o antônimo delas, o contrário delas. E aí eu fiquei procurando o antônimo de reunir. Qual que é o antônimo de reunir? Alguém tem uma ideia aí? Qual é o contrário de reunião? Fala mais alto, irmã. Pode falar, não tem vergonha não. Separados foi a primeira coisa que eu pensei. Reunidos, separados. Mas se você parar para pensar que eles estavam reunidos em nome de Jesus, a palavra talvez não sejam separados, mas dispersos ou distraídos. A diferença não está em reunido em um mesmo lugar. A diferença está em reunidos por um só propósito, em nome de Jesus Cristo. É estar no mesmo lugar pela mesma coisa, é estar no mesmo lugar por um só propósito. É estar no mesmo lugar por causa de Jesus, pelo nome de Jesus. É isso que faz toda a diferença. E os discípulos viveram aquilo naqueles dias. Existia uma dispersão, eles estavam afastados e Jesus ele volta e começa a juntar, reunir, trazer de volta, estar juntos, estar próximos. E aí a palavra em Atos diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, esperando uma só coisa. Estavam todos orando unanimemente por uma só coisa, para que se cumprisse a promessa de Jesus. Esperando a promessa se cumprir. E existe uma coisa, quando acontece isso, quando 2 ou mais pessoas se reúnem em nome de Jesus, com um só propósito, acontece uma coisa inevitável. Foi o que aconteceu em Atos 2. Os céus invadiram a terra. O céu invadiu a terra. O fogo caiu do céu. O céu abundou aquele lugar. E eles foram cheios das coisas do céu. Do alto veio, do céu veio algo. O céu desceu naquele lugar. E Deus naquele dia deu um show. Parafraseando. Era língua de fogo, era coisa doida, era coisa que nunca eu tinha experimentado. Eles falando em línguas de fogo. E a palavra diz que eles começaram a falar em outras línguas. E naquele dia era um dia de festa. Tinham muitos visitantes, judeus de todas as partes.
Então aqueles judeus que eram de outros lugares começaram a perceber e começaram a entender o que aqueles caras estavam falando. Aqueles caras estavam começando a falar e de repente para uns era só um Yabadabadu, era só um Joga a Terra na Núbia, era só um Genébrias. Mas para outro era Deus seja glorificado. Ele disse Deus seja glorificado, ele está glorificando a Deus. Os caras começaram a entender o que estava sendo falado. Veio algo muito interessante, dada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo os concedia a falar, concedia a dizer. E nessa manhã não venho aqui dizer algo que é da minha imaginação, algo que eu inventei, ou algo que eu estou pensando, ou algo que eu fiquei meditando a noite inteira, ou algo que eu fiquei estudando. Eu venho trazer para você algo que Deus me concedeu a dizer para você, que o Espírito Santo me concedeu dizer para você. Porque se eu prego algo de Deus, e Deus ele é tão grande, tão maravilhoso, tão santo, tão poderoso, que nossa mente humana, limitada, é impossível que a gente consiga definir quem é Deus e falar realmente quem é Deus. A gente só consegue falar até onde Ele nos mostra, até onde Ele nos revela. A gente só consegue falar o que está escrito, o que já foi dito, o que foi revelado. Ele só nos permite falar aquilo que a gente viveu, a nossa experiência com Ele. Ele só concede você a falar daquilo que Ele nos mostra. Amém? E para encerrar, a palavra diz que tinha judeus de todas as partes naqueles dias. Quem aqui tem mais de um ano de conversão? Menos você? Você mais? Michele, você tem mais de um ano? Um ano e um mês? Então você se converteu na Efrata. Você é daqui da Efrata. Você se converteu, você conheceu Jesus aqui na Efrata. É isso? Não? De outro lugar? Quem veio da Assembleia de Deus? Quem veio da Renascer? Quem veio da Universal? Ninguém? Quem veio, sei lá, de outros ministérios? Batista, presbiteriana. Que na verdade, da onde você veio, não importa. Não importa, porque cada um tem uma história, cada um teve alguns exemplos, cada um viveu o que tinha que viver, cada um teve a sua experiência, cada um estava no lugar certo, na hora certa, cada um conheceu Jesus de uma maneira. O que importa é se você vai para o mesmo lugar que eu vou. O que importa é se você está no mesmo objetivo que eu estou. Sabe, quando eu saio de manhã, ou quando eu saio para vir num culto, eu gero uma expectativa no meu coração. Eu gero toda uma expectativa no meu coração. E não é pelos milagres de Deus. Eu gero uma expectativa de vir à casa do Senhor e encontrar pessoas que querem o mesmo que eu quero. É de encontrar pessoas que estejam no mesmo propósito que eu estou. É de encontrar pessoas que buscam o que eu busco, que é mais de Deus. É pessoas que queiram estar reunidos em nome de Jesus. É pessoas que estejam dispostas a se reunir por causa do nome dEle, somente por Ele. Eu tenho essa expectativa na minha vida e quando isso não acontece, nada acontece. Quando nós vemos numa reunião e você fica disperso, você não está no mesmo objetivo, você não está no mesmo propósito, você não veio se reunir em nome de Jesus, você está com os seus propósitos, você vem apenas para uma reunião, levanta a mão, baixa a mão, levanta, senta, louva, aplaude, dá glória a Deus, ouve a palavra, oferta, dá a paz do Senhor e vai embora. E eu vou falar para vocês algo do meu coração. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado disso.
Estou cansado de chegar aqui e não encontrar pessoas. Cansado de não satisfazer a minha expectativa. Porque o não atingimento de uma expectativa é frustração, é ou não é? Quando você tem expectativa de conseguir alguma coisa e você não consegue, como você se sente? Frustrado? É isso? E o que tem derrubado os cristãos nos dias de hoje é a frustração. Porque cada um vem na casa de Deus com um propósito. Cada um vem na casa de Deus com o seu propósito. Eu não sei, você tem vários motivos para vir aqui nessa manhã. Talvez você busque um milagre, de repente você queria uma resposta, de repente, sei lá, o que te fez levantar nessa manhã e vir até aqui. Muitos podem ser o motivo, mas se o motivo principal não for um só, estar reunido em nome de Jesus, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, nada. Agora, quando nós nos reunimos num só propósito, sem dispersão, sem distração, num só objetivo, algo acontece da parte de Deus. Os céus descem, o céu toca o chão, o céu toca este lugar, o céu se manifesta aqui. De brinde vem milagres, vem maravilhas. De brinde vem milagres. De brinde vem sinais. De brinde vem algumas outras coisas. Porque Deus, Ele pode. Deus, Ele faz milagres, amém? Você crê nisso? Você crê que Deus faz milagres? Amém? Você crê que você é um milagre de Deus? Amém? Então Deus faz milagres. Deus dá mesmo, irmão. Deus dá. Deus é bondoso, longânimo. Ele vai dar, Ele dá. Mas isso não tem que ser o motivo, o propósito por qual você vem até aqui. E aconteceu algo mais interessante ainda depois que o céu desceu, depois que eles foram cheios, depois de tudo aquilo, de toda aquela experiência maravilhosa. Os caras começaram a achar que os discípulos estavam bêbados. E talvez você está olhando para minha cara aqui, derretendo, todo suado. E você está falando, meu, o cara não está falando nada com nada. O cara começou com exemplo, referência. O cara veio com discípulos, agora ele já está em Jesus morto. Depois o cara vem falar que está cansado de não viver a expectativa dele e tal. Esse cara está louco. O mesmo pensamento que aquelas pessoas tinham dos discípulos. Mas um homem se levantou naquela manhã, ou naquele dia, se pôs de pé e disse, olha, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é para se cumprir a profecia do livro de Joel, que ele derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. Então aquele homem passa a ser exemplo para mais de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas, a igreja cresce 3.000 pessoas. A igreja cresce muito por causa do exemplo de um homem, de uma referência, de um referencial que aquele homem se tornou. Que você seja um referencial desse. Que quando o céu descer, quando o céu tocar este lugar, quando o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração, quando o fogo do céu cair sobre a sua vida, você se ponha de pé e seja um referencial na vida de outras pessoas. Você está aqui porque alguém foi exemplo na sua vida. Você está aqui porque alguém te serviu de base. Alguém foi um referencial para que você estivesse aqui nessa noite, nessa manhã. Que você seja um referencial. Amém? Você pode se colocar de pé. Seja um referencial para sua família, para o seu esposo, para sua mulher, para os seus vizinhos. Seja um referencial. Quando você vier à casa do Senhor, venha num só propósito. Venha estar reunidos com seus irmãos
em nome de Jesus. Peça fogo dos céus. Peça que o céu desça. Peça que o céu tome este lugar, como fez lá em Atos. Que ele te encha. Para que você se coloque de pé com espírito de intrepidez. Para ser um exemplo para outras pessoas. Eu vou fazer uma pergunta e eu já sei a resposta. Mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim porque eu quero ouvir você. Eu quero que você responda isso não para mim, mas para a sua alma. Eu quero que você responda em voz alta para que a sua alma entenda isso que você vai dizer. Amém? Quantos aqui nessa manhã querem agradar a Deus? Amém? Então diga, eu quero agradar a Deus. Eu quero fazer Deus feliz. Você quer mesmo? A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. E eu creio que não há nada que agrade mais o coração de Deus que o arrependimento de um pecador. Você quer agradar a Deus de verdade? Seja um exemplo para que as pessoas se convertam. Seja um exemplo, seja um referencial para que as pessoas vejam e se arrependam dos seus pecados. Isso vai agradar demais o coração de Deus. Isso vai agradar muito mais do que o preço que você está pagando para estar aqui nessa manhã. Vai agradar mais do que qualquer outra coisa que você faça. Vai agradar mais do que o maior dízimo, maior do que o seu maior grito, mais do que a sua melhor adoração. Quando o pecador se arrepender por conta do seu testemunho, vai haver uma festa no céu tremenda, irmãos. E é isso que o Espírito Santo tem para nós nessa manhã. Que sejamos referenciais, que sejamos exemplos. Amém? Vamos orar? Pai Santo Eterno Deus, nessa manhã a Tua palavra foi anunciada, Senhor. E eu creio que de mim mesmo, Pai, eu não tenho conhecimento algum para passar para eles. Senão a inspiração do Teu Espírito Santo a trazer esta palavra. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, distribui a cada um a tua medida. Conceda, Senhor meu Deus, que cada um fale da sua própria maneira, a sua própria língua, para atingir outras pessoas, para ser exemplo para outras pessoas. Levanta as pessoas como referencial nesta manhã, Senhor. Referencial de família, referencial de mãe, referencial de pai, referencial de obreiro na casa do Senhor, referência de vizinhos, referência, Pai Santo querido, de um discípulo teu, referencial de pessoas que se reúnem, Senhor, em teu nome, orando com um único só propósito, orando pelo teu nome, dizendo: vem, que o céu desça, que o céu tome este lugar, que o teu Espírito Santo encha cada um, derramando línguas estranhas, línguas de fogo, dons espirituais, Senhor. Que o céu tome conta deste lugar, que o céu tome conta das nossas vidas, Senhor. Que o céu faça parte das nossas vidas, não como linguagem figurada, mas que a gente viva a eternidade contigo, diante da tua presença, diante do teu querer, do teu favor, dos teus projetos, dos teus planos, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Que você receba essa palavra no seu coração. Sabe, quando eu estava lá, estava falando com a minha esposa, eu estava indo buscar os meus filhos, e ela viu aquele céu estrelado. E é interessante quando você olha para o horizonte, assim, você parece que a estrela está tocando o chão, sabe? Parece uma parede, assim. E aí você vai levantando os olhos, olhando, e vendo aquele céu maravilhoso. E aí Deus me trouxe algo no coração naquele momento, porque eu olhei para o lado e não tinha luz nenhuma, não tinha farol, não tinha iluminação pública, não tinha nada.
E o Espírito Santo trouxe algo no meu coração. Quando a luz daqui de baixo se apaga, a luz lá de cima brilha. Trazendo isso para a sua vida, quando o seu eu se apaga, há um manifestar de Deus na sua vida, há o brilho, a luz de Deus na sua vida. Amém? Que você resplandeça a glória de Deus na sua vida, que você resplandeça a presença de Deus na sua vida. Amém? Levante suas mãos para o céu. Que a graça de Deus, o doce amor de Jesus Cristo esteja sobre nossas vidas, não somente hoje, porque nós queremos ser exemplo, nós queremos continuar sendo referencial, Senhor. Por isso esteja conosco todos os dias das nossas vidas, todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor volte. Amém. Amém? Aplauda o Senhor. Deus abençoe a sua vida, que você receba essa palavra, seja um referencial para Deus. Amém?